Então eu vou te dizer, isso aqui tem que decorar agora. Isso aqui vai sendo decorado aos poucos. Eu vou te mostrando qual é o melhor caminho. Porque a classificação mais cobrada é uma classificação que o governo utiliza toda hora, todo momento, porque é uma classificação econômica. Ela é chamada de por natureza ou classificação econômica. É uma das que mais caem. Então, vamos devagarinho. É uma classificação que a gente sofre muito mais agora do que na despesa. Porque lá na despesa é basicamente a mesma divisória, só vai mudar os nomes. Então lá a mesma coisa, lá também tem categoria econômica. O que é origem aqui lá vira outra coisa. Então, vamos devagarinho. Classificação por natureza da receita. Classificação econômica, que é uma classificação basicamente que fala sobre o quê? O efeito econômico da arrecadação. Principalmente porque a gente está falando de quê? De fato gerador. E vou já te falar o que é exatamente isso aqui. O que é que gera aquela receita? Como assim, professor? A gente vai estudar os eventos na ordem sequencial. E na ordem que os eventos vão acontecendo, a gente vai classificando. Aí a gente vai detalhando. O tópico que vem depois detalha o anterior. É basicamente isso. Tudo começa, olha só, na categoria econômica. Então você já começa a entender que, olhando assim de longe, nós temos níveis, ó. Cada negocinho desse é um nível. Cada nível desse vai ter dígitos, códigos. Então, eu tenho um código para a categoria econômica. Eu tenho um código para a origem. Cada X desse é um dígito. Um dígito. Não é um número. Porque dígito é uma coisa, número é outra, né? É dígito mesmo. Aqui, ó, outro dígito. Aqui eu vou ter 4. A gente vai estudar com calma, gente. Aqui eu vou ter 4. E aqui eu vou ter 1. Eu vou te mostrar daqui a pouco quais são os dígitos que você já tem que decorar agora. Se não, na revisão dessa aula. Outros a gente vai deixando para lá, porque não cai em tantos, né, em tanto detalhe, às vezes. Então, infelizmente, vai ter questão que vai realmente apelar. Mas, gente, você não vai se medir pela questão mais difícil. Ainda mais que acontece raramente, né? Vamos com calma. Então, classificação por natureza é uma classificação também chamada de classificação econômica, que ela vai dizer basicamente o efeito que aquela arrecadação vai gerar na economia, principalmente porque a gente vai olhar para o fato gerador da receita. E para a gente começar a falar dessa classificação, é interessante vocês lembrarem que lá no primeiro bloco eu te mostrei o que era orçamentário e o que era extra-orçamentário. E os manuais, eles dizem que a primeira coisa que você tem que fazer para identificar e classificar os gastos é separar orçamentária de extra. Porque se ela for extra-orçamentária, gente, você não vai classificar desse jeito aqui. Essa é uma classificação das receitas orçamentárias e não das extras. Por isso que os manuais, eles vão elencar um passo a passo. Primeira coisa que você identifica, se é orçamentário, se é extra. O segundo passo, ele já começa. Sendo orçamentário, aí você vai identificar a categoria econômica, que é a primeira coisa que a gente vai estudar. A categoria econômica, gente, ela só pode ser duas coisas. Ou ela é uma receita corrente, ou ela é uma receita de capital. Aí nós vamos ter depois, ó, no outro nível, aqui é o primeiro nível. Aí depois a gente vai ter o segundo nível, que é quem? A origem. Aí, adivinha, nós vamos ter origens das de capital, origens das correntes. A gente vai estudar uma por uma. Vamos continuando. O que é uma receita corrente? Agora a gente já começa a fazer associação com outra classificação que a gente viu. O fato de ser efetiva ou não efetiva. Olha só. Receita corrente é aquela que é arrecadada no exercício. Lembra quando a gente estudou? Pertence ao exercício a receita quando ela é arrecadada. Então, receita corrente é aquela arrecadada dentro do exercício, aumenta a disponibilidade e olha só, em geral,
Em geral, quer dizer que não é todas. Em geral, com efeito positivo no patrimônio. Então, o que é que você vai puxar a sua setinha e vai dizer? Que, em geral, ela é efetiva. E aí você já sabe o que é uma receita efetiva. A gente viu no primeiro bloco. Efetiva é aquela que, quando entra, gera aumento de patrimônio, gera fato modificativo aumentativo, gera uma variação patrimonial aumentativa. Daqui a pouco, quando você começar a decorar quem é corrente, aí você vai dizer, olha, quase todas aqui são efetivas. Porque tem o em geral. Se tem em geral, é porque tem exceção. A exceção a gente vai ver lá na frente, não agora. Lá na frente a gente vê. Vamos começar pela regra. Ninguém começa estudando a exceção das coisas. A gente vai ver na regra. Depois a gente vê a exceção. Então, receita corrente é essa. Em geral, ela é efetiva. Constitui instrumento para financiar os objetivos do governo. Aí a gente vai ver depois os nomes de todas que são correntes. Aí a gente vai para o próximo, que é a origem. Ó. Vou já te mostrar. Quem são as correntes? Aí tá aqui, ó. A gente vai estudar uma por uma. Daqui a pouco a gente chega nisso aqui. Que é o que aqui tá trazendo o quadrinho. Ó. São as tributárias. Não precisa decorar agora aqui, não. Lá no quadrinho fica mais fácil. Só quero, por enquanto, que você entenda que receita corrente, em regra, é efetiva. E a de capital? A de capital, em regra, é não efetiva. Você já vai anotar. Em regra, é não efetivo. Claro, né? Regra. Se é não efetiva, o que é que você já sabe? Em regra, gera fato permutativo. E a Lei 4.320, ela deixa isso bem claro. Ela diz assim, ó, é receita de capital aquela que é proveniente, ou seja, aquela que é originada de quê? De recurso financeiro que foi oriundo, que veio de onde? Da constituição de uma dívida. Exemplo, empréstimo. Quando o governo constitui uma dívida, é um empréstimo que ele fez, gente. Uma receita de empréstimo foi oriunda da constituição de uma dívida. Eu peguei o dinheiro emprestado, entrou o dinheiro, mas isso aqui veio por, né? Já veio uma dívida junto. Eu fiz uma dívida, por isso que entrou o dinheiro. Da conversão em espécie de bens e direitos. Valendo devagar para você entender. Converter em espécie bens em direitos é trocar bem por dinheiro. O nome disso é venda. É porque a lei, gente, ela não facilita, né? Por que ela não diz logo venda? Você vai bem ali comprar um negócio. A sua mãe manda assim, meu filho, vá bem ali e converta esse dinheiro aqui num xilito. Não, ela, compra ali um xilito, menino. Não? É muito mais fácil. Mas a lei vai dizer da pior coisa que, da pior forma que tem, né? Conversão em bem né? Em espécie de bens e direitos. Venda. Anota, venda. Recurso financeiro oriundo de dívida. Empréstimo. Facilite sua vida, né? Empréstimo. E aí ele vai falar. E outras, ó. E outros recebidos de outras pessoas que não gerem, ó. Destinados para gastar com capital. Isso aqui é interessante, porque nós vamos já falar sobre as transferências. E as transferências, elas têm um tratamento bem peculiar na Lei 4.320. Se eu transfiro um dinheiro para você, pensa, eu transferi o dinheiro para você, e você vai pegar aquele dinheiro e vai pagar a sua conta de internet. A sua despesa é corrente. Corrente, entenda como gasto de manutenção. Lá na aula de despesa você vai entender. O que não é manutenção é investimento. Pensa assim, é capital. Então, uma coisa é você pegar um dinheiro e comprar um carro. Para você é o quê? Ó, comprei um carro. Opa, fiz um investimento, despesa de capital. Então, se eu te mandei dinheiro, tu comprou um carro, a transferência que eu te fiz é capital. Se eu te mandei dinheiro, tu pagou uma conta de consumo, conta corrente, né? Conta de manutenção. É uma despesa corrente. Então, a transferência que eu te fiz é corrente. Então, a questão da transferência vai sempre olhar para a destinação do gasto. Eu nunca sei se a transferência é com base no que eu estou te fazendo, e sim no que é que tu vai pegar e vai fazer com aquele dinheiro. Então, é assim que você separa a transferência corrente da de capital. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas isso aqui você já sabe. O que é categoria econômica? Ou ela é corrente ou ela é capital. Ou seja, se o código começa com 1, você já sabe que é corrente. Se começa com 2, você já sabe que é capital. E aí é que começa, basicamente, a entrar os dígitos, tá vendo? Agora a gente vai começar a estudar os dígitos.
Primeiro dígito, começou com 1, é receita corrente. Começou com 2, é receita de capital. Sossega aí com 7 e com 8, vou já te explicar. Então, um código de 8 dígitos que começa com 1, você já sabe que é uma receita corrente. Um código de 8 dígitos que começa com 2, você já sabe que é capital. Professor, e se começar com 3, aí já é despesa corrente. Se começar com 4, aí já é despesa de capital. Lá na aula de despesa, né, a gente vai ver tudo isso aqui. Tá, mas vamos falar um pouquinho ainda sobre a classificação, porque o que foi que a gente viu? Que existe uma categoria econômica e que dentro de cada categoria eu vou ter origens. Ó. Então eu tenho origens da receita corrente e origens da receita de capital, como eu vou te mostrar aqui. Mas você tem que saber o que é que o manual fala que é uma origem. O que é uma origem? É um detalhamento da categoria econômica. Sério, professor? Sério, tá aqui, ó. Isso aqui, detalhe o que tá aqui. Então, as correntes têm suas origens específicas e as de capital também têm suas origens específicas. Então, é para isso que serve a origem, para detalhar a categoria econômica. Com vistas a quê? A identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos, tá vendo? Então, ó, na hora que o recurso ingressa, o governo já vai detalhar tanto na categoria econômica como na origem, na classificação. O que é o bendito fato gerador? Porque toda hora a gente fala, né? O que foi que gerou aquela receita? O fato gerador. Fato gerador, quando você estuda lá em direito tributário, basicamente, é quando acontece a subsunção do fato no mundo real. Quando você junta o que está no papel da lei para o que acontece no mundo real. Você está aplicando. Então, no momento em que o fato que gera uma receita acontece no mundo real, aí pronto, aí houve a receita. Esse é o fato gerador. E todo o processo de arrecadação decorre da própria receita ter sido arrecadada. Então, quando cai na prova, gente, origem, o que é origem? Isso aqui, ó, é o detalhamento da categoria econômica. E identifica a procedência das receitas no momento em que elas ingressam nos cofres públicos. Agora você vai ter que decorar as origens. Sério, professor? Sério. Agora. Nestante, como a gente fala aqui, né? Nestante. Agora mesmo. Quais são as origens das receitas correntes? Eu vou manter as cores, ó. Amarelo para corrente, né? Ó. Corrente. Quais são as origens? Cada um aqui é origem. Professor, de 0 a 10, eu tenho que decorar os dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5% das questões. E olhe lá. Se você souber os nomes, aí sim, você precisa saber o nome e o que significa cada um. O dígito, gente, é vez ou outra. Quem cobra muito dígito específico assim para saber o número é VUNESP, Quadrix cobra, que eu já vi. Não é muito a cara da Sebrasp, da FGV, da FCC, cobrar o dígito específico. Agora, olha só. Às vezes, quem sabe o dígito resolve a questão mais rápido. Na hora que a gente tiver na aula de questões, você vai ver que a gente tem várias maneiras de resolver uma questão. Quem sabe o dígito mata bem mais rápido, porque pelo dígito já soma os valores bem rapidinho. Quem não sabe, não vai olhar para o dígito, vai olhar para o nome. Aí é mais difícil, né? E aí, gente, quem sabe o dígito é porque já estuda há mais tempo. Não tem para onde correr. O cara que já estuda há mais tempo, ele tá sofrendo há mais tempo. Ele tem a obrigação de ter decorado mais coisa do que você. Claro, né, gente? Você não vai ter que decorar tudo agora. Agora, os nomes você tem que decorar. Quais são as origens das receitas correntes? Vamos lá. Eu vou anotar aqui uma frase para você decorar essa frase e ficar falando até você decorar. Olha só. Anota aí. Tributa com paisto. Que diabo é isso, professor? Bora lá. Tributa. São as receitas tributárias, ó. As receitas tributárias, aqui, ó. É o tributo. Por quê? Porque o CTN diz que são tributárias. O que é um tributo? Ou é um imposto, ou é uma taxa, ou é uma contribuição de melhoria. A Lei 4.320, gente, é uma lei de 64. Então, ela está adotando ali as normas, né, basicamente da mesma época do CTN.
Então, uma receita tributária é uma receita que provém de impostos, taxas e contribuições. Então, a origem, gente, a origem é isso aqui tudinho. Cuidado porque imposto, imposto sozinho não é origem. Imposto sozinho é espécie. Professor, não entendi. Ó, a origem é isso aqui tudinho. Tudo que está em amarelo. Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Isso é a origem. Para eu saber se o que eu arrecadei é um imposto, é uma taxa ou é uma contribuição, é no próximo nível, na espécie. Aí eu vou ter um dígito para o imposto, um dígito para a taxa, um dígito para a contribuição de melhoria. E o que diabo é o tributa com país? É uma frase para você decorar as correntes. Tributa, tá aqui, ó, tributária. O que é o com? As outras contribuições. Veja que só tem uma contribuição que está dentro das tributárias. As demais estão aqui fora. As contribuições dos conselhos, a contribuição de intervenção no domínio econômico, basicamente é isso. E o que é o PAISTO? Tá aqui, ó. PA, receita patrimonial. O que é o A? É uma receita agropecuária. Professor, eu vou ficar decorando sem sentido? Não. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é que está dentro de cada letra dessa. Você vai decorar aos poucos, né? Então, primeiro decora a frase. Depois tem que saber o que é que cada letra da frase significa. A gente vai de uma por uma. O que é o I? Industrial. O que é o S? Serviço. O que é o T? Transferência. E o que é o O? Outras receitas correntes. Em 90% das questões, quem vai te ajudar é a frase, não é o que está dentro, não. Garanto para você. Nas questões mais difíceis, claro, você vai ter que lembrar. Isso aqui entra dentro de quê, por exemplo? Vou falar aqui um exemplo. Aluguel. O governo arrecadou dinheiro de um aluguel. Aí você vem para a frase e não acha. Aluguel não está na frase. Aí é que vai valer o conhecimento que a gente vai estudar daqui a pouco. Um aluguel se enquadra aqui dentro. Por quê? Aí você vai ter que entender que uma receita patrimonial é uma receita que o governo está arrecadando explorando o seu patrimônio. Seja por rendimento, seja por meio de uma concessão, seja por meio de um aluguel. A gente vai estudar uma por uma. Mas só em você saber quem está dentro das correntes, isso aqui ajuda naquelas questões de cálculo. Porque nas questões de cálculo vai vir uma questão que vai ter uma tabela, que é uma página inteira da sua prova, que o cara que não estuda isso aqui, ele vai pular, ele vai virar, ele não quer nem ver aquilo ali. Mas quem já sabe a frase vai bem em cima. A banca vai pedir. O somatório das receitas correntes é... o cara decorou a frase, ele vai bem em cima. Tributa com país, ele vai procurar. Quanto é patrimonial? Se a questão botou 100, soma 100. Agropecuária tem 50, soma 50. E, gente, o problema não vai ser a matemática, porque é só somar. Somar eu garanto que você sabe. Ai, professor, não sei somar. Mas se for dinheiro, você sabe, né? Porque com dinheiro você conta moeda em segundos. Número com vírgula, bote moeda. No instante você faz. Você faz porcentagem com seu dinheiro, mas é tão rápido. Mas na prova não sabe somar nada, né? Não vem pra cima de mim, não. Você vai decorar isso aqui. E o problema não vai ser matemática. Porque é só somar, gente. Não tem problema. É só somar. Tá? E você tem que tomar também um cuidado, gente. É de, no meio da questão, você não se embaralhar de que lado você tá da história. Se o governo tem um imóvel de propriedade do governo e aluga para um particular, quando o particular paga, é receita para o governo. E se o governo aluga um imóvel de um terceiro, quando o governo paga, é despesa. Você tem que entender de que lado você está, né? É igual empréstimo. Empréstimos que o governo concede, quando o cara paga, é receita. Quando o governo emprestou, foi despesa para o governo. Então tem que olhar de que lado você está. Nas questões a gente vai identificar, não agora. Nas questões a gente não vai identificar. Né? A gente não vai identificar agora, são nas questões, perdão. Então, primeiro passo, decorar a frase. Decorou a frase? Tributa com país. Tributária, contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço, transferências e outras. Depois você decora os dígitos. Depois, não agora. E quem são as de capital? Lembra que capital já é outra categoria econômica. Ó. Já é outra. E já começou com 2, né?
Já começou com 2. Olha as origens. Totalmente diferentes, né? Aí já vem outra frase. Já tem outra frase. Anota. Opera, ali, amor, transou. Misericórdia, já não tô entendendo. Lá vem o professor com esse negócio de transar de uma hora dessa. Nem sei um, nem sei outro. Lascou, professor. Não, decore, meu filho, decore. Opera, tá aqui, ó. Operação de crédito. Ali, alienação de bens. Venda de bens. Amor, amortização de empréstimos concedidos, que o governo concedeu, ó, concedido. Então alguém está pagando, amortizando, né? E o transou, transferência de capital, e o ou de outras. Aí a gente vai falar de uma por uma. Uma por uma. Opera, ali, amor, transou. São as origens das receitas de capital. Naquela questão que é só para somar, você vai ver, gente, que na hora da questão, o que vai salvar é isso aqui. Os detalhes você vai ver na espécie, que é o que a gente vai ver depois. A gente vai estudar uma por uma. Uma por uma a gente vai estudar. Então, primeiro passo, decorar quem é corrente e decorar quem é de capital. Antes de nós passarmos para os detalhes, eu quero que você... Vou até colocar com outra cor aqui, que vai ser tanta cor que vai faltar aqui. Vocês perceberam que tem um 7 aqui e um 8 aqui? Pois bem, você vai anotar aí. Não são novas categorias econômicas. Não são novas categorias econômicas. Porque a banca vai dizer que são. Repita, categoria econômica só são duas. Corrente ou capital. Não tem outra. Só são duas. Só que o governo criou um dígito para separar as correntes daquelas transações intra-orçamentárias. E também deu um para as de capital, que são intra-orçamentárias. É só para identificar aquelas movimentações que acontecem de um órgão para o outro dentro da mesma esfera de governo, se for intra-orçamentária. Pronto, gente. Foi só um dígito. Não é uma nova categoria econômica. Categoria econômica só tem duas. Repita, corrente ou capital. Não tem. A intra-orçamentária corrente não é uma nova categoria. Gente, é só um dígito que deram para ele. Você sabe que o computador trabalha com dígito, sistema, né? Então é só para separar o que é intra do que não é. Pronto. E aí vamos continuando. Já decorou a frase. Olha aí como é que fica o quadro geral. Olha o tributa compa isto, opera ali, amor, transou. Tá vendo que isso aqui tudo é manual, né? É por isso que isso aqui é manual técnico de orçamento. A gente tá vendo tudo manual, MTO e MCASP. Por que que, quando eu brinco que quando você vai fazer um curso de formação de algum concurso que você esteja fazendo e tem AFO, você vai ver o curso todo de novo, gente. Lá no curso você não vai ter problema de nada. Se duvidar, a sua prova é mais difícil do que a prova do curso de formação. Por quê? Porque eles cobram nesse nível de aprofundamento. Então, seu primeiro passo é saber quais são as origens da receita corrente e saber quais são as origens das receitas de capital. Quando você começar a fazer as questões, vocês vão ficar aliviados, porque realmente, só em saber isso aqui, você já mata 90% das questões. Não é brincadeira, já mata. Algumas questões vão tentar dificultar. Ela não vai te dizer patrimonial, ela vai tentar te dizer alguma coisa que está dentro da relação do que se considera patrimonial. Sabe como é o nome disso? Espécie. Que eu já vou te mostrar aqui, ó. Espécie. Já a gente volta. O que é uma espécie? Olha só. A espécie é o nível de classificação vinculado a quem? Vinculado à origem. Isso não é novidade. Nós já vimos lá no começo. A espécie é vinculada à origem. Cada origem vai ter uma ruma de espécie ou poucas espécies. Ou só uma espécie. Tem umas que tem muitas, tem outras que tem poucas. Aí eu já trouxe tudo esquematizado. As espécies das origens, ó. Qual é a origem? Impostos, taxas e contribuições. Claro, eu só tenho 3 espécies. Se for imposto é uma coisa, se for taxa é outra, se for contribuição é outra. Dentro das contribuições eu tenho espécies de contribuições. Ó.
Eu tenho contribuição social, eu tenho contribuição econômica, eu tenho aquelas contribuições para os conselhos profissionais e eu tenho a CID. Pronto. Você já está entendendo o que é a espécie. As questões mais difíceis vai te dar um exemplo daqui e perguntar se aquilo ali é corrente ou é de capital. Só isso. Porque ela vai te complicar, porque ela sabe que a maioria dos candidatos só sabe aquelas duas frases. Agora você já vai ter que detalhar o que é que tem dentro de cada uma palavrinha daquela frase. A que mais cai, tá aqui, ó. Patrimonial. Já tô te dando a dica. A patrimonial é uma das que mais cai. Por quê? Porque dentro da patrimonial tem várias espécies. Tem a exploração do patrimônio imobiliário. Tem valores mobiliários, que são títulos, né, que geram rendimento. Nós temos as concessões, as permissões, as autorizações, as licenças. Quando o governo explora recurso natural. Quando o governo explora o seu intangível, marcas, patentes. Quando o governo cede direito de uso de imagem. Quando o governo faz a cessão do direito de operacionalizar folha de pagamento. Quando você assume o concurso, geralmente aquele órgão está vinculado, tipo assim, olha, a gente recebe pelo Banco do Brasil, fala, né? Não, aqui eu recebo pelo Bradesco. É porque quem está operacionalizando a folha daquele órgão é um banco que com certeza participou de uma licitação e que paga para fazer aquele serviço. Então, o dinheiro que o governo recebe daquele banco é uma receita patrimonial. A agropecuária, olha como é tranquila. Na agropecuária só tem a espécie agropecuária. Não tem muito barato, né, borogodó dentro, não. Receita de serviço tem muita coisa dentro. Olha o tanto. Eu tenho serviço administrativo, tenho serviço comercial, né? Serviço de navegação, serviço de transporte, serviço de saúde, serviço financeiro e outros. É tanta coisa, gente. Então, se a banca realmente quiser derrubar, ela vem para cá, para a espécie. Transferência, gente, você já vai identificar pelo nome, que vai ter transferência, né? A transferência, gente, ela só derruba quem não sabe daquele bizu que eu dei lá no início. Transferir dinheiro de A para B. A gastou com coisa corrente, então a transferência é corrente. Transferir dinheiro de A para B. B gastou com capital, a transferência é de capital. Pronto. Se a banca der mais fácil, ela vai dar o nome transferência, né? As outras a gente vai falar daqui a pouco, porque as outras é cheio de detalhezinho. Então já te mostrei o que é origem, já te mostrei o que é espécie, mas a gente vai detalhar cada uma. Não se preocupe não, é com calma. Eu trouxe aí no quadro para vocês, no material, isso aqui tudo, gente, é tirado do manual técnico de orçamento e do manual de contabilidade, né? Então, vocês vão ter que ficar revisando isso aqui sempre que puder. Você já sabe as frases para decorar. Talvez não tenha decorado ainda, mas você já sabe qual é a frase que tem que decorar. E eu já estou te dando a tabelinha para você, depois, no segundo momento, decorar as espécies. Mas você já tem que saber que essa classificação por natureza, gente, ela vale para todo mundo. União tem que usar, estados tem que usar, DF tem que usar e todos os municípios. É uma classificação obrigatória para todos os entes federativos. Não é que nem, por exemplo, aquela derivada e originária, né, que nem sequer é oficial. Essa é oficial e obrigatória. Todos os entes têm que classificar. E tem que seguir essa mesma estrutura, né? Os estados têm que separar corrente e capital do mesmo jeito que se separa na União. Porque eles também vão usar os manuais. Mesma coisa. Aí, nesses quadrinhos, eu trouxe exatamente o que é que significa a origem, imposto, taxa e contribuição. Tá aqui, ó. São aquelas que decorrem da arrecadação de tributo. Só isso, professor, só isso. As outras contribuições, nós já sabemos. São todas as contribuições que não são a contribuição de melhoria. O que é uma contribuição de melhoria? É uma contribuição que tem natureza de tributo, que o governo vai arrecadar porque fez alguma obra pública que valorizou o seu imóvel ali nas suas redondezas. Então ele consegue estipular o valor individual que o seu imóvel foi beneficiado e vai cobrar aquilo por meio de uma contribuição. E ela tem natureza tributária. Então ela entra dentro aqui. As outras contribuições que a gente acabou de ver quais são, professor, acabou? Acabou. A gente acabou de ver. Aqui, ó. Elas entram em outra origem, que são as contribuições para os conselhos, a contribuição de iluminação pública e as contribuições econômicas e sociais, que tem a CID, né, por exemplo. Vamos voltar. Aqui.
As patrimoniais, eu particularmente, eu prefiro memorizar aqui, gente. Vocês vão ficar tontos, né? Indo e voltando toda hora. Eu prefiro pra cá. Eu acho aqui mais fácil de memorizar. Não o código, gente. Isso aqui, ó. Esqueça isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só ilustrativo. Porque o código completo tem 8, né? A gente tá parando bem aqui, ó. Então, eu olho para cá e fica muito mais fácil de matar as questões mais difíceis. Mas tem gente que gosta do formato texto, texto corrido, né? Aí eu fiz aqui o esquema. Ou assim, ou dessa forma. E vocês estão vendo aí. Tudo certo, gente? Vamos para mais detalhamentos. Agora que a gente está na origem. Vamos continuando. Diferença de taxa para preço público. Isso aqui é interessante. Por quê? Taxa, você já sabe que tem natureza tributária. Por quê, professor? Você acabou de decorar. Tributa com país, tu lembra? Dentro das tributárias nós temos impostos, taxas e contribuições. A taxa tem natureza de tributo. Gente, se tem natureza de tributo, quando o governo arrecada uma taxa, ela arrecada com base numa superioridade. Então, a taxa tem natureza derivada. A taxa é derivada. Lá naquela classificação que a gente estudou, em originária e derivada, lembra? O preço público ele é chamado de tarifa. Que eu dei até o exemplo do ônibus. Você paga a tarifa do ônibus se usar, se não usar, você não paga. Então, quando o governo arrecada uma tarifa sua, não foi uma receita derivada, foi uma receita originária. Porque você só pagou porque consumiu aquele serviço. A taxa não. A taxa você tem que pagar. Seja porque tem um serviço disponível para você, mesmo que você não tenha usado, que esteja à sua disposição. Você tem que pagar, porque taxa tem natureza tributária, né? Então, tem uma súmula do STF só para dizer isso. Preços de serviços públicos, também chamados de tarifa. E taxa não se confunde. Por quê? Porque as taxas, estas, ó, diferentemente daquelas, é porque o texto complica, né? Ó, diferentemente daquelas, são compulsórias. Quem quer compulsória, professor? Já estou colocando com a cor. Faça a mesma coisa aí. Quem quer compulsória? A taxa. Por isso que ela é derivada. E tem sua cobrança condicionada a uma autorização orçamentária. Tem uma lei que manda, porque senão você não ia pagar a taxa, não. Primeira coisa que te pergunto, rapaz, tu tem que pagar isso aqui. Aí tu vai dizer, quem mandou? Tem onde isso aí que eu tenho que pagar? Se o cara disser assim, rapaz, tá na lei, aí você paga. E se o cara dizer, não, é uma recomendação, quero não. Então nem aí. Eu só pago o que me manda, não. O que me recomenda eu não pago, não. Só pago o que tiver uma lei me mandando, né? Eu sou do mesmo jeito. Primeira coisa que você pergunta. Aí você diferencia a taxa do preço público. Que a taxa tem natureza mandatória, compulsória. A taxa é derivada, que é uma classificação que a gente já estudou, lembra? Derivada. O preço público é tarifa. E aí já tem natureza originária. É só uma súmula que sempre aparece, né? Vamos lá, continuando. Gente, no material de vocês, eu deixei todo o detalhamento de cada uma das origens. Então, veja aqui, nas patrimoniais tem um monte. Nas de serviço já tem menos. Nas transferências não tem muito exemplo, porque basta você saber como aquele cara vai aplicar, né? E aí você vai fazendo a leitura aos poucos do seu jeito. Professor, não gosto assim. Então você vem para cá. Vou mostrar 30 vezes isso aqui, porque eu prefiro aqui. Porque aqui você consegue enxergar quem está dentro de cada origem. É mais fácil. Eu prefiro assim. Quem não gosta assim, volta para o texto. Né? Volta para o jeito mais difícil. Mas deixa eu chamar a atenção aqui para os mais cobrados em prova. Receita patrimonial. Receita patrimonial é aquela receita, o nome já está dizendo. O governo explora o patrimônio. Não é só coisas que você consegue pegar. É tangível, intangível, marca, direito de uso, direito de imagem, remuneração de depósito bancário. Gente, qualquer coisa que seja considerada do governo e que o governo usa para gerar rendimento em cima daquilo, é patrimonial.
Aí tem vários exemplos nos manuais, né? Ó. Aluguel, dividendo, compensação financeira, os royalties, concessão, permissão, autorização, licença, licença de transporte, de infraestrutura, de telecomunicação, exploração do intangível, direito do uso de imagem, cessão de direito. Olha aí, a cessão de operacionalizar a folha de pagamento por um banco privado para cuidar da folha de um órgão público. Aquele banco está pagando o governo. Para o governo é receita. Receita patrimonial. Se é patrimonial, corrente. E aí você já sabe o que é que soma e o que é que não soma, né, nas correntes. Serviço, tem muita coisa dentro dos serviços, ó. Aí tem serviço de comércio, serviço de transporte, serviço de comunicação, serviço hospitalar. Ah, e tem vários, gente. Lembra, serviço tem natureza de tarifa, preço público, que não é derivado, é originário, né? Professor, não entendo. Por que nós estamos falando de uma classificação e tu já está misturando com outra? Porque as bancas fazem isso. Eu estou falando que serviço é uma receita corrente na classificação por natureza. Mas ela é corrente e originária. Não é porque ela é uma coisa que ela não vai se classificar a outra. Não. Quando a gente chegar no fim do módulo, você vai conseguir me dizer, por exemplo, professor, taxa. A taxa, você vai me dizer várias características dela. A taxa, quanto à classificação por procedência, é derivada. Quanto à classificação por natureza, ela é corrente. Quanto à classificação, quanto à afetação no patrimônio, ela é efetiva. Então, todas as classificações, elas vão passar. Daqui a pouco você já vai ver um item e vai me dizer todas as classificações dela, porque a gente está vendo uma por uma, né? Quando o governo arrecada juros por um empréstimo que ele concedeu, isso aqui é interessante, isso aqui cai muito em prova. Olha aqui o exemplo. Está aqui o governo. Governo emprestou dinheiro. Governo emprestou dinheiro. Depois desse desenho, muita coisa vai clarear, principalmente na hora das questões. Quando o governo emprestou dinheiro, no momento do empréstimo, o governo teve uma despesa, né, gente? Porque eu nunca vi uma pessoa emprestar dinheiro e o dinheiro entrando. Você já viu? Eu nunca vi, não. Porque quando eu empresto dinheiro, o dinheiro sai, né? Então, na hora que o governo emprestou o dinheiro, na hora ele teve uma despesa. Ok. Aí ele teve uma despesa, tá aqui o dinheiro, ele emprestou para cá. Para um ser humaninho. Em algum momento, esse ser humaninho vai pagar o governo. Quando esse cara paga, ele paga uma parcela. A parcela tem duas partes. Ela tem um principal e tem a parte que é só juros. O principal é receita de capital, a amortização de empréstimos concedidos. Os juros são receitas correntes, remuneração. Aqui, ó, receita de serviço. Com isso aqui você começa a entender lá nas questões que nem tudo que diz respeito a empréstimo é capital. Porque é só uma parte que é capital. Esse principal é o que a gente conhece como amortização de empréstimo. O que eu estou falando aqui de serviço é essa receita bem aqui, ó, os juros. Porque entra como o quê? Receita de serviços financeiros. Então, quando você pega um empréstimo com o banco, pegou R$1.000 emprestado, vai pagar 10 parcelas de 200, a cada parcela que você está pagando, 100 é para abater os 1.000 que você estava realmente devendo, e os 100 são juros. Então, 100 é capital, porque é o principal. Os outros 100 é tudo receita corrente para o cara que te emprestou, porque é juros sobre o empréstimo concedido. Então, ó aqui, ó. Quando eu falei bem aqui para vocês que receita de operação de crédito ela é de capital, eu estou falando, você vai anotar, é só o principal. Porque os juros entram aqui. E se entra aqui, é corrente. Professor, e na despesa é a mesma coisa? Olha a coisa boa. A mesma coisa. A mesma coisa. Porque quando o governo
pega dinheiro emprestado, aí uma hora ele vai pagar. Quando ele paga o principal, é a amortização da dívida, nós vamos ver lá na frente. E o que ele pagou de juros em cima daquele empréstimo é tudo despesa corrente para o governo. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Então, com o desenho aqui, você começa a meio que entender, né? Onde foi que eu fiz o desenho, que eu já nem sei onde foi que eu fiz o desenho. Beleza, gente? Deixa eu me localizar aqui onde foi que eu fiz o desenho bem bonitinho do Cebolinha. Que você está tudo rindo. Tá aqui. Na receita de serviço. Desenho também, tá bom? Gente, as transferências, sem muito blá 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 para dizer para vocês, é olhar para a destinação, né? Pensa sempre no exemplo. Transferir dinheiro para você e você comprou um carro, você fez uma despesa de capital. Então, a transferência que eu te fiz, capital. Se eu te transferir dinheiro, você comprou, fez gastos, coisa do dia a dia, gasto de consumo, gasto de manutenção, é um gasto corrente. Então, a transferência que eu te fiz é corrente. Só isso que você vai identificar nas questões, tá? Vamos para as outras receitas correntes. Por quê? Porque o outras dá a ideia de que, tá, outras o que é outras? É um negócio muito genérico, né? Gente, outras é tudo aquilo que não deu para classificar antes. Ou seja, nem é tributária, nem é patrimonial, nem é agropecuária, nem é industrial, nem é serviço, nem é transferência. Joga tudo para as outras. O que sobrar é outras, é. Só que as bancas, elas gostam de cobrar o detalhamento. Tá, mas me diga o que são as outras. A maioria, ó, indenização, restituição, ressarcimento, multa. E tem um detalhe. Mais detalhe, professor, mais detalhe. Porque aqui é o problema, às vezes, de você ficar decorando só mnemônico e não saber né, o detalhe, a prática. Você acabou de decorar, ou ainda está decorando, a bendita frase que eu expliquei para vocês. Tributa com isto, opera ali, amor, transou, né? Ok. Dentro do opera ali, amor, transou, não tem aqui alienação de bens? Pois você vai colocar um asterisco. Porque você já sabe que a alienação de bens é receita de capital, certo? Certo. O asterisco quer te dizer que existem alguns bens que, quando são vendidos, não são de capital. É só para te chamar a atenção. Tá aqui, ó. Quando o governo vende bens apreendidos, mercadorias apreendidas, ó, a sua brusinha né? Que não pode dizer a marca. Pronto. As suas brusinhas, quando fica tudo presa lá, né? Ou então quando é algo associado ao tráfico, né? Fica lá travado por algum problema na alfândega, enfim. Bens apreendidos, mercadorias apreendidas ou associadas ao tráfico, a venda desses bens são consideradas receitas correntes, dentro da origem e outras. Ah, professor, não tem nem graça. Primeiro tu me disse que a alienação é capital, agora tu me diz que algumas delas são... Mas é o caminho mais fácil. Imagina se eu começasse a dizer a exceção. Não, você tem que saber que a regra, a alienação de bens é capital. Mas se for bens apreendidos ou mercadorias apreendidas, decora, é corrente. Pronto, gente. É isso. Você tem dois caminhos. Ou você decora, ou você para aqui e não continua. Porque, gente, se você for esperar tudo dessa matéria fazer sentido na sua cabeça, nem tudo vai. Porque para mim não faz sentido separar alguns dígitos, para mim não faz sentido detalhar tanto. Mas mesmo assim, a gente tem que aceitar, né, algumas coisas. Então, decora. Alienação de bens, capital. Mas tem um tipo que fica lá e é corrente. Origens das receitas de capital. Eu fiz a mesma coisa no esqueminha, né? O que é um empréstimo? Gente, o que é um empréstimo? É um recurso por conta de colocação de títulos, né? O governo se endividou. Que é alienação de bens. É quando o governo vende. Isso aqui não recai em prova, não. Você tem que saber. A amortização de empréstimos, cuidado, tá? Que é os concedidos. Porque quando o governo amortiza empréstimo contraído, é porque ele que pegou o empréstimo, ele está pagando. Aí já é despesa. Gente, é sério, eu fico toda hora repetindo, né? Receita, despesa, é porque na hora da prova, às vezes, você se perde. Peraí, quem emprestou dinheiro pra quê? Porque aí você tem que saber. Volta pro desenho que eu fiz lá do Cebolinha, né? Governo emprestou dinheiro para um ser humano. Na hora que o governo empresta, é despesa. Na hora que o cara paga, é receita.
Governo pega dinheiro com o banco. Na hora que ele pegou o empréstimo, entrou a receita. E quando ele paga, que é despesa. Então, muito cuidado. Tudo que não presta, outras, né? Cuidado, pelo amor de Deus, porque não vai ter tudo que não presta, né? Mas é o resto, né? O que sobrou lá. Principalmente, gente, multa, indenização e restituição. Tá certo? Tem dentro das de capital, também tem as outras. Bora para as outras de capital, porque tem outras receitas de capital. Ou seja, tudo aquilo que sobrou e não deu para encaixar em lugar nenhum, tem também. Quem são as outras receitas de capital? Já trouxe. O banco são poucas, né? Integralização de capital social, resultado do Banco Central, remuneração só se for das disponibilidades do Tesouro, resgate de título do Tesouro. E é o problema demais. E outras. O que é que tem aqui dentro? Não precisa. Não precisa. Quando cai, só cai uma dessas quatro. Sabe quem é que gosta? FGV. Ama. Ama. Porque ela sabe que tem gente que já desistiu lá na operação de crédito. Lá no começo a pessoa já desistiu. Aí ela vai lá nas outras, né? Cai direto, viu? Cai direto. Tem sempre uma questãozinha da FGV perguntando onde é que eu vou classificar integralização de capital social. Aí ela coloca lá. Outras receitas de capital. Se está em outras, você já sabe, né? Nem é operação de crédito, nem é alienação, nem é amortização. Então entra aqui dentro. Espécie é tudo isso que a gente falou, né? São esses detalhamentos. E vamos para o desdobramento. Gente, daqui para frente é aquele detalhamento que realmente você não vai precisar saber. Não vai. Eu vou te dizer pelo menos para que ele serve. Jamais eu vou pedir para você decorar aqueles 4 dígitos do meio. Não, não, não. Mas você tem que saber para que serve. Primeira coisa do desdobramento é que ele é facultativo. Ó, já deixei destacado. Caso seja necessário. Caso seja necessário, a gente chega nesse nível aqui. Se você já se perdeu nos níveis, eu vou voltar para você ver. Estou falando desses níveis. Então, esse aqui você precisa, esse aqui daqui para amanhã você decora, esse daqui antes da volta de Jesus você memoriza. Esse aqui você não precisa decorar, mas você vai ter que saber para que serve. Igual esse daqui, que cai pouquíssimo, mas tem que saber para que serve. Vamos para o desdobramento. Primeira coisa que você vai colocar, ele é facultativo. Nem toda receita precisa chegar nesse nível. É só se precisar. E ele é um bloco de 4 dígitos, né? Dentro dele tem um bloquinho. Dentro dele, ó. Tá vendo que tem esses dois? É assim, ó. A estrutura dele é assim. São 4, mas tem o primeiro, tem esses dois e tem esse. Esses dois aqui, ó, podem ser agrupados. Ou seja, se aquele bloquinho do meio for de 00 a 49, é porque é um código específico da União, mas que pode ser usado por estados. Gente, isso aqui não vai cair não, pelo amor de Deus. E pode ter certeza, se cair, R tranquilo. R tranquilo, sem medo, não vai ser a questão que vai te tirar do concurso ou te colocar. Pode ter certeza. Não, nem é só para vocês saberem que existe isso aqui, gente. Eu tenho que passar, né? Tá nos manuais. Se for do 50 ao 98, é um código específico para os estados. DF município. Se for 99, lembra, isso aqui é técnico, tá dentro do manual. E lembre, é facultativo. Facultativo, tá certo? O tipo precisa decorar todos? Não, mas tem que saber para que serve. Quando a gente olha lá todos os níveis, gente, voltando para cá, quando a gente olha todos os níveis, você começa a entender assim, professor, eu tô começando a entender as coisas, que é como se o que vem depois explicasse o que vem antes, né? É basicamente isso. Menos no tipo. Porque o tipo, na verdade, ele não vai me detalhar o que está no desdobramento. Porque se você parar para pensar, lembra, ó, a gente começou com corrente. Aí vem a origem. Que aí eu vou pegar das correntes, eu vou dizer ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou seja, a origem detalha a categoria. Depois vem a espécie. A espécie detalha cada uma das origens. O tipo, ele não faz isso com desdobramento. O tipo, ele vai me responder outra coisa. O tipo, ele vai me responder, adivinha?
Você não vai nem acreditar o que é que ele vai te responder. O tipo de arrecadação. Totalmente redundante, mas é isso mesmo. Quando você, por exemplo, paga um imposto que o governo fez no lançamento, pagou IPTU, pagou na data antes do vencimento, tudo que você pagou, gente, é principal. Aí vai vir com o tipo 1. Lá na hora da arrecadação ele vai classificar com 1. Porque você pagou só o principal. Quando você já pagou o negócio atrasado, digamos que o governo lançou o seu IPTU de 100, você já pagou atrasado, pagou 120. Significa que os 100 é tributária e os 20 é outra coisa, é? Vai lá para outras? Vai não. Tudo é tributária. Só que aqui ele vai conseguir separar o principal dos juros. Aí ele consegue separar um no tipo 1, um pouquinho no tipo 2. É só para isso, gente. Mas tudo segue o principal. Tudo segue o principal. Antigamente, quando não tinha o tipo, que foi mais ou menos 2015 e 2016, quando isso aqui entrou, realmente o governo separava. Quando o cara pagava uma multa ou quando pagava a dívida ativa, ele já jogava para outras. Agora não. Tudo segue o principal. Você estava devendo IPTU, pagou daqui a 5 anos o IPTU, ela continua sendo tributária. Mas o governo vai identificar o tipo de arrecadação, já com juros, com dívida ativa, pelo tipo. Pronto, é só isso. É para isso que serve o tipo. Ou seja, a visão geral da classificação por natureza é essa. Tudo começou com a categoria econômica que a gente viu. Ou é corrente ou é capital. Depois a gente partiu para origem. As correntes têm as capital tem outras. Aí a gente viu as espécies. Cada origem tem espécies. Umas tem muitas, outras tem poucas. E uma hora você vai decorar. Depois a gente tem o desdobramento, que é facultativo. Nem precisa. Se precisar, faz. Não vá morrer por causa disso. É a última coisa que você precisa decorar na vida, é esse desdobramento. E o tipo tá aqui, ó. Aqui é a visão geral. Ou seja, todos os níveis a gente já viu. Professor, você acabou de falar 1 hora desse negócio. Eu ainda não decorei o começo ainda. E nem é assim que funciona, gente. Não é assim. Quem aí já sabe isso aqui é porque já vê há quanto tempo, já voltou quantas vezes na aula de receita? Você vai repetir esse módulo várias vezes, né? Várias. O professor fazia dependência, na minha escola tinha dependência, né? Pois é, você vai fazer dependência, mas 1 hora você vai memorizar isso aqui. Porque na hora das questões você vai precisar, tá? Você decora coisa pior. Visão geral, né? Aí, pra você memorizar, eu prefiro assim, nos quadrinhos. Olha, essa daqui é bem melhor, né? Ó. Horas de capital, tudo num só. Coube certinho aí. Coube certinho. Tudo certo, gente? Fechamos esse bloco de classificação por natureza. Esse bloco é um bloco que você vai precisar rever. Se você conseguir filtrar já questões só sobre esse assunto, melhor ainda. E você vai, literalmente, nas questões, sair de 10 para 80. Porque quando você termina a teoria, você sente que dos 100 que eu falei, você só absorveu 10. Quando você começa a resolver as questões, com 5 questões de classificação por natureza, você diz assim, meu Deus, agora eu já sei tudo. Porque você vai bater o olho e vai procurar quem são as correntes, quem são as de capital. Depois é só somar. É só isso. Aí as mais difíceis vão te pedir o que é que está dentro da patrimonial. Você vai dar um salto gigantesco na hora das questões. Pode ter certeza. Você não vai ficar aqui no lúdico, achando que vai entender depois de ver isso aqui uma vez. Vai não. É nas questões que você vai realmente aprender isso aqui. Tá bom? Então, próximo bloco a gente já vai trabalhar outras classificações. Não sai daí, já a gente volta.